Band News FM. Economia pra você, com Juliana Rosa. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você. Hoje você já viu que é um programa diferente, a gente sai do estúdio para poder fazer um programa especial de um assunto, olha, que é super importante, que muitas vezes não está ali nas manchetes. Estou aqui com o Sérgio Firpo. O Sérgio é secretário de Monitoramento e Avaliação do Ministério do Planejamento. O Sérgio está numa secretaria especial que nunca teve uma secretaria, né, Sérgio, específica disso, que é passar o pente fino, propor políticas públicas mais eficientes. Antes de mais nada, obrigada pela entrevista. Eu queria te perguntar, você, muito melhor do que eu, falar sobre a importância de ter um grupo junto ali com você, tão qualificado, debruçado nesse assunto das políticas públicas eficientes, né? Isso. Obrigado, Juliana. Sim, a secretaria nova, ela não existia como secretaria, já existia um grupo que cuidava da avaliação das políticas públicas dentro do Executivo Federal, mas a criação da secretaria acho que mostra o compromisso do governo com a avaliação sistemática das políticas, avaliação para que a gente possa garantir o aperfeiçoamento das políticas públicas. A gente quer garantir que as políticas públicas alcancem o cidadão e alcancem com qualidade, políticas de qualidade. Né? Para isso, a gente precisa monitorar se elas têm sido bem implementadas e avaliar os resultados dessas políticas. Porque é muito fácil, até bom para a gente traduzir isso, criar as políticas públicas, mas a gente não tem a cultura de saber se aquilo está dando certo, se aquele dinheiro público está sendo, de fato, revertido para o objetivo inicial, né, Sérgio? Isso, Juliana. A gente até faz algumas avaliações, tem feito avaliações nos últimos anos, mas tem tido pouco impacto os relatórios das avaliações sobre redesenho das políticas. A ideia que a gente tem agora é garantir que essas avaliações, elas de fato gerem impacto no redesenho para que a gente possa usar da melhor maneira possível os recursos públicos. Mas tem muita coisa para ser avaliada, claro. Vocês estão focando em programas específicos? A gente cobre, né, várias políticas de diversos órgãos. Eu não gosto do termo pente fino. Não? Não, eu não gosto do termo pente fino. Mas é conhecido. É conhecido. É conhecido. Mas é errado isso? Eu acho que a gente deveria pensar, na verdade, em fazer correção de pagamentos quando há necessidade de fazer correção de pagamentos a partir, né, dos registros administrativos, para que a gente garanta cobertura adequada, ou seja, a população-alvo seja de fato atingida pelas políticas, e focalização adequada, que os recursos públicos não sejam utilizados para quem não precisa da política. Então, correções de pagamento envolvem principalmente aumento da taxa de cobertura e aumento da taxa de focalização. Então isso eu acho super importante. Na hora que a gente consegue refazer a partir, né, do uso dos cadastros e vinculação com outras bases de dados administrativas, né, essa correção de pagamentos, eu acho isso muito importante, porque a gente garante que a política pública esteja de fato atingindo o cidadão que precisa dela e a gente não esteja utilizando recursos de maneira equivocada. Então, esse trabalho, acho que é um trabalho que tem que ser sistematizado, tem que ser feito não só para políticas específicas, mas para diversas políticas públicas. Para além disso, né, a gente também olha para a efetividade das políticas, não só saber, né, se a cobertura, a focalização está adequada, mas saber se as políticas têm alcançado seus objetivos. Porque uma coisa é você saber se ela está atingindo lá corretamente o cidadão. Outra coisa é você saber se ela está gerando os resultados e, portanto, aqueles reais que são reais que vêm, né, de impostos têm sido utilizados da melhor maneira possível, atingindo os objetivos, né, para os quais as políticas, né, haviam sido desenhadas. Vocês conseguem adiantar já alguns resultados que vocês já chegaram na avaliação dessas políticas públicas? Assim, todo ano, 15 políticas públicas, em torno de 15, são avaliadas dentro do Conselho Interministerial de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, o chamado CEMAP. Ali são selecionadas políticas de gastos diretos, bem como políticas de subsídios. Dentro da política de subsídios, uma avaliação que eu acho muito importante, que se conecta com a discussão sobre a reforma tributária, é a discussão sobre a desoneração dos itens da cesta básica. Foi uma avaliação feita por um grupo, né, do Executivo, né? Na verdade foi o IPEA que cuidou dessa avaliação, e os resultados são muito interessantes, porque mostram que é uma política que de fato
reduz preços e garante acesso a alimentos da população mais pobre. Só que não é o melhor uso dos recursos, porque a população mais rica também tem acesso. Né? Na hora que você reduz os impostos, você reduz os impostos que todo mundo, né, tem acesso àqueles produtos. Né? Seria um melhor uso dos recursos públicos, que são escassos, se a gente pudesse focalizar, né, para a população que de fato sofre algum problema de insegurança alimentar. Então, uma alternativa, e que vem agora dentro da reforma tributária, é você reonerar esses itens da cesta básica, né? Com a reforma não vai ser integralmente, mas reonerar parcialmente esses itens e oferecer a possibilidade do chamado cashback, que é fazer com que a população mais pobre não pague os impostos sobre o consumo em cima desses alimentos. Portanto, você consegue aumentar a focalização, né, da política pública a partir das avaliações que já foram feitas. E esse processo é um processo que a gente tem feito, né, não só com esse exemplo, mas diversas outras políticas, tanto de subsídios quanto de gastos diretos. Isso é interessante porque você pode, inclusive, gastar mais dinheiro focando em quem realmente precisa, né, Sérgio? Muitas vezes você tem um volume, obviamente, restrito e ajudar um volume muito grande de pessoas acaba, na prática, tirando a possibilidade de ter um grupo mais vulnerável que receba mais recursos. Né? Exatamente. A ideia é que a avaliação permita que a gente consiga achar, né, espaços para políticas inovadoras, políticas que cumpram, né, aquele papel que a gente quer que as políticas cumpram, né, que elas sejam, que garantam acesso a serviços públicos dos cidadãos que mais precisam. Então, tem uma série de políticas que são importantes do ponto de vista redistributivo, que muitas vezes não são implantadas porque falta recurso. Uhum. Você deu o exemplo da cesta básica, que é algo que está sendo olhado, né, e debatido muito nesse momento. Tem outras políticas públicas, você consegue adiantar para a gente como é que está esse debate, outros exemplos que a gente possa dar? Claro, tem duas coisas assim, que precisam ficar, acho que separadas. Tem um processo sistemático de avaliação que ocorre dentro do CEMAP, do Conselho, né, e que tem essas 15 políticas, parte subsídios, parte gastos diretos. Esses relatórios são todos disponíveis, são todos públicos. O que a gente tem feito agora é um trabalho de disseminação dos relatórios. A gente tem os resumos, que são resumos de uma página, de uma folha, página frente e verso, e que garantem o acesso, né, facilitado para o consumo dessas avaliações, para que a sociedade possa cobrar, né, dos governantes, né, e que a gente possa ver mudanças de fato acontecendo. Né, isso é um processo. O outro processo é esse de usar as avaliações todas já feitas para que a gente incida sobre um processo orçamentário, para que haja revisão, né, de despesas em que o processo avaliativo seja um item desse ciclo orçamentário. Isso é algo que foi criado recentemente, né, com um grupo de trabalho criado por uma portaria da ministra Tebet, muito recente, e em parceria com a Secretaria de Orçamento Federal, a gente tem pensado políticas públicas que podem passar por esse processo de revisão de despesas, sim. Agora, eu acho que o mais importante, Sérgio, é a gente entender qual é a viabilidade política, qual é o efeito prático, né? Antes de mais nada, quando que a gente vai começar a ver esses efeitos práticos dessa agenda? A gente espera que já para 2024 isso já fique muito claro, né, como que a avaliação entra, né, no ciclo orçamentário. Né? Para a próxima LDO, a gente vai enviar, né, avaliações para subsidiar o processo orçamentário. Então, né, via lei de diretrizes orçamentárias, já virá, né, a avaliação de determinadas políticas, e isso deve impactar já no orçamento do ano que vem. Mas, enfim, isso para o ciclo de, né, orçamento, na verdade, 2025, eu estou, né, falando. Agora, para 2024, esse nosso GT, esse nosso grupo de trabalho que foi criado, pensa já em incidir sobre algumas políticas específicas. Então, a gente deve ver já o resultado desse processo já gerando frutos já para o ano que vem. A gente tem, Juliana, né, como missão, trabalhar para que a meta, né, do ano que vem, né, a meta de resultado primário, seja satisfeita, e, portanto, a gente tem duas esteiras dentro do governo federal, né, a esteira das receitas, né, bem como a esteira das despesas. Então, a gente está trabalhando conjuntamente para que a gente possa atingir esse resultado esperado ano que vem. Você ouve aqui na Band News FM, Economia para você.
Você ouve aqui na Band News FM, Economia para você. A gente ouve há muito tempo falar sobre esse trabalho que é realizado, não tão especificamente como vocês estão fazendo agora, mas esse trabalho de revisão de gastos. Mas há sempre um ceticismo em relação à aplicabilidade desses resultados no orçamento, né? Por que dessa vez vai ser diferente? Reduzir despesas sempre enfrenta dificuldades, mas deixa eu mencionar que gastar mal tem sido fácil, tem sido recorrente. Acho que a gente está num momento em que a gente tem que pensar as despesas públicas, né? Garantir que a gente consiga, com os recursos que a gente tem, oferecer o melhor serviço público possível, né? Então, ser o guardião da qualidade dos gastos é uma missão que a ministra Tebet deu para a nossa secretaria. A gente quer avaliar as políticas públicas para garantir que, mesmo que não haja cortes, né, os recursos têm sido utilizados da melhor maneira possível, de maneira eficiente, né, e atingindo os resultados para os quais as políticas foram desenhadas. Havendo a necessidade, né, da gente repensar também despesas para que a gente atinja as metas, é óbvio que vai ter, né, dentro desse GT, né, estudos que mostrem como que a gente poderia atingir esses objetivos, né, que foram colocados sobre o primário. Eu acho que tem, sim, né, um comando político, né, tanto do ministro Haddad quanto da ministra Tebet, que mostram a relevância da gente cumprir a meta. Portanto, acho que o corpo técnico, não só a minha secretaria, mas demais secretarias, tanto do planejamento quanto da fazenda, tem esse trabalho agora para os próximos meses que garantam, né, o cumprimento do que foi colocado na lei. Sérgio, é interessante conversar com você, porque você é professor, é técnico, né? E pela primeira vez está trabalhando diretamente no governo, né? Como é que está sendo essa experiência na política? O que você está sentindo? É muito difícil, como a gente está tentando fazer hoje aqui, explicar ali para o Congresso, né, nos debates políticos, a importância dessa agenda? Como é que está sendo essa conversa? Assim, é muito diferente da minha profissão anterior, mas ao mesmo tempo é um desafio enorme, e eu acho que a gente, apesar de eu ser professor universitário, a gente tem que entender que a gente não está na posição, a secretaria não está na posição professoral de ensinar ao Congresso o que deve ser feito. Na verdade, o Congresso tem autonomia, tem poder de decisão que é feito com base, né, em critérios técnicos, né, tem um corpo técnico lá incrivelmente bom, né, os assessores que ajudam sim os parlamentares a tomar as decisões, e há muitos parlamentares que são excepcionais e que têm essa consciência de que os recursos públicos são escassos e que têm que ser utilizados da melhor maneira possível. Então a nossa secretaria, ela cumpre esse papel de colaborar nesse processo democrático da relação entre executivo e legislativo, né, e que haja, portanto, né, a melhor destinação dos recursos. Acho que uma série de políticas públicas que são muito meritórias, as avaliações mostram isso, né? Então o processo de avaliação é importante porque garante legitimidade para políticas públicas que foram criadas e que têm atingido os objetivos, né? E, portanto, até mesmo mais recursos deveriam ser dispensados a essas políticas, como o Bolsa Família, né, que triplicou o orçamento, né, recentemente, e é uma política que os estudos mostram como que foi capaz de reduzir pobreza de longo prazo, né? Ou seja, a transmissão de pobreza foi cortada, né, por conta de uma intervenção com o Bolsa Família. A família pobre, né, no passado, a partir do momento que recebeu o Bolsa Família, garantiu, né, uma probabilidade de superação da pobreza maior para os seus filhos. Então, esse tipo de política, uma vez avaliada, né, garante sim legitimidade no processo orçamentário. Né, e acho que isso, né, essas avaliações que são feitas não só na Secretaria, né, mas também pelo CEMAP e também por outros órgãos, dentro do Legislativo também, acho importante que haja essa coordenação, haja essa disseminação dos resultados para que todos nós, né, possamos tentar mudar, né, e garantir que as políticas públicas, né, atinjam quem de fato precisa. O quanto que o Bolsa Família hoje ele deve ser estendido ou não, porque o ideal, claro, que as pessoas tenham trabalho, né? Elas não tenha cada vez mais gente dependendo de programa social,
né? Qual que é a importância, Sérgio, de ter esse equilíbrio, né, entre você ter aumento de transferência social via Bolsa Família, mas ao mesmo tempo ele ser efetivo em termos de desenvolvimento mesmo, né, do país? Acho que o Bolsa Família é um exemplo para o mundo, né, de um programa de transferência que reduz a chance de você permanecer na pobreza extrema, né? Sem o Bolsa Família a gente teria, né, uma situação muito pior do que a situação que a gente observou, né, quando veio, por exemplo, a pandemia ou mesmo antes, né? Então ele é um programa que tem tido capacidade, mesmo a valores menores, né, de reduzir a pobreza extrema, né? Mas ele é um programa que tem que ser entendido como também de um seguro contra a pobreza, né? A forma como você transita do emprego formal para o emprego informal ou para o desemprego, né, ela é muito mais frequente entre famílias com baixo, ou com chefes de família com baixa escolaridade, do que entre adultos com alta escolaridade, né, em que a transição, né, do emprego formal é basicamente de um emprego formal para um outro emprego formal. Né? Se a gente não oferecer um seguro, né, para essa transição, ou seja, garantir que a família mais pobre ela não fique sujeita a choques relacionados a uma saída do mercado formal de trabalho, né, aquela família vai permanecer numa situação muito vulnerável. Então, o Bolsa Família ele tem que ser entendido também como essa possibilidade, né, dos adultos daquela família que são os beneficiários do programa entrarem de maneira mais qualificada no mercado de trabalho, ou seja, mais segura, né? Eu não preciso ter o receio de que, apesar de eu saber que a volatilidade naquela posição é muito alta, metade das pessoas que ingressam com emprego com carteira acabam saindo em menos de um ano, quando você tem baixa escolaridade. Apesar disso, eu tenho um seguro, que é o Bolsa Família. Então, muita gente tem medo até, né, de assinar a carteira e perder o programa. Acho que agora diminuiu porque tem esse seguro, né, maior. Isso, não precisa, tem uma proteção, né, você pode manter o emprego por um tempo, né, sem perder o Bolsa Família. Então, é importante que, né, o programa seja entendido como esse seguro, né, contra a pobreza, né, e, portanto, pensar em portas de saída, né, que talvez seja, né, um grande mito, mas eu entendo porque a gente acha que os recursos, né, têm que ser utilizados da melhor maneira possível. A gente não quer dependência estrutural de transferências sociais, mas a gente tem que entender que, na verdade, não é, né, um incentivo para o não trabalho, né, é um incentivo para a busca de trabalhos, é uma garantia, né, de que a família mais pobre vai ter o seguro para poder buscar iniciativas para a superação, aí sim, estruturada da pobreza. Isso é importante porque até no debate de emprego, o mercado de trabalho também você tem uma redução na procura por emprego e boa parte da explicação hoje debatida pode estar pelo fato de que tem mais gente recebendo o programa social, mas como você falou, agora como você tem um seguro estendido, digamos assim, não necessariamente a pessoa deixa de procurar trabalho porque ela tem um desincentivo de ter a proteção social, né? Eu acho que vale a pena, assim, se estudar mais profundamente esses efeitos, né? Não só da extensão, mas sim também do aumento dos benefícios, do valor dos benefícios. Acho que isso merece um estudo mais aprofundado para que a gente possa entender também o impacto que isso tem sobre o mercado de trabalho, não só na oferta de trabalho, como também na relação com o emprego informal. Você ouve aqui na Band News FM, Economia para você. Você ouve aqui na Band News FM, Economia para você. Essa reforma administrativa que está sendo discutida hoje, ela é diferente da reforma que está no Congresso, né? O quanto que você vê de potencial e qual reforma que você acha que, de fato, poderia ser importante para o avanço do país hoje? Assim, a nossa secretaria, quando chamada para participar da discussão, a gente vai, né, participar com todo interesse, é um tema super relevante, mas por enquanto esse é um tema que está no Ministério da Gestão e Inovação, então quando chamados nós participaremos. Para não entrar, né, na seara dos outros, porque eu sei que você tem também um olhar aí de estudo importante sobre a importância dessa reforma administrativa como parte dessa discussão
de efetividade de gasto público, Isso, né? Claro. A ministra Dweck colocou bastante bem que, né, a PEC talvez não atenda, né, os interesses, não seja a reforma administrativa que deva ser encaminhada e que uma alternativa tem que ser estudada. Então, acho que ela está, né, iniciando esse processo, né, de elaboração de uma alternativa na reforma administrativa. Acho que vai haver uma discussão dentro do Executivo Federal e que vai envolver a nossa secretaria em algum momento, o Ministério do Planejamento certamente, e, portanto, quando chamados, nós participaremos para essa discussão que eu acho, como ela colocou bem, a ministra Dweck colocou bem, precisa ser posta na mesa, precisa ser feita e precisa partir do Executivo, né, uma proposta que atenda, acho que, os interesses da população. Uma questão que passa por isso tanto a reforma administrativa quanto esse trabalho que vocês estão fazendo ali na secretaria tem a ver com produtividade, né? com eficiência de gasto público. E a gente, ao mesmo tempo, Sérgio, a gente tem falado muito sobre a importância de ter esse equilíbrio público, de gasto público, e não necessariamente vai ser possível através da reforma administrativa ou dessa revisão de gastos, porque o foco tanto da administrativa, né, quanto esse trabalho de revisão de gastos que vocês estão desenvolvendo tem muito mais a ver com eficiência, como você falou, não necessariamente vai promover uma redução de gasto. Até pode acontecer, mas o foco principal é a eficiência. O quanto que você diria que há espaço dentro desse trabalho que está sendo desenvolvido de vocês ali nessa secretaria, a ponto de ajudar também nesse equilíbrio fiscal, já que a maior parte é o chamado gasto obrigatório, né? O quanto que você diria que tem de espaço esse ou percentual, dá para a gente imaginar o tamanho disso para essa discussão de equilíbrio? Acho que quantificar agora exatamente é um pouco precoce, mas eu acho que existem gastos obrigatórios, sim, que precisam ser revistos. E a gente, quando faz as avaliações das políticas públicas, várias políticas públicas envolvem gastos obrigatórios, sim. A gente está fazendo um mapeamento, né, do arcabouço legal que, né, dá sustentabilidade a boa parte dessas políticas públicas para quando, né, se necessário, for feita uma revisão, né, das despesas, a gente saiba exatamente como atuar de maneira coordenada, né, dentro do governo. O que eu acho que precisa ser feito, né, e aí quando você discute quando você traz o ponto sobre ganhos de produtividade, é ter políticas públicas que incentivem, né, os ganhos de produtividade para o crescimento da economia. Né? Se não forem os ganhos de produtividade, a gente vai continuar a ter, né, crescimentos, né, taxas de crescimento do PIB que talvez não sejam sustentados no longo prazo. Você consegue crescer com impulso sobre o consumo, mas o crescimento de longo prazo ele depende de ambientes que promovam, né, inovação, que gerem competição, né, e que, portanto, acabem impactando em ganhos de produtividade. A gente tem que investir, isso é sabido há muito tempo, né, em educação básica, para que a gente possa, né, ter trabalhadores, né, que sejam capazes de operar, né, equipamentos e usar tecnologias, né, que sejam tecnologias que vão gerar ganhos de produtividade. Então, tem todo um trabalho que eu acho de reforma, né, das políticas públicas, né, voltadas para esse aumento, né, de produtividade, que é importante. Outro aspecto importante é também, que não envolve a minha secretaria, né, garantir um bom ambiente regulatório para que isso seja feito. Mas acho que há, portanto, vários esforços dentro do governo federal para que esses objetivos sejam alcançados. Porque essa parte do gasto obrigatório é muito engessada, né, que é basicamente folha de pagamento, né, e previdência, né, hoje. Então, mas como você falou, acaba dialogando também com esse trabalho também de revisão de gasto, né? Isso, sim. Em algum momento a gente vai, né, esse trabalho de revisão de gastos vai sim ter que entrar nos detalhes dos gastos obrigatórios e não ficar só nas despesas discricionárias, que tem, né, sido uma parte cada vez menor do orçamento público. Sérgio, é sempre muito difícil mexer em políticas sociais. Já houve tentativas no governo passado mesmo. Me lembro que a discussão era a dificuldade de tirar do pobre para dar para o paupérrimo.
Como é que você vê ali dentro do governo também o espaço político para mexer em programas sociais? Eu acho que as mudanças têm que ser não só nas políticas sociais, mas nas políticas públicas como um todo. Né? Acho que a gente tem que garantir, o governo federal tem que garantir que a população mais vulnerável ela seja atendida pelas políticas públicas. Né? Então, na hora que você pensa em reformas ou em mudanças nas políticas sociais, apenas nas políticas sociais, parece ter um viés que é um viés de corte, né, em cima de políticas que são políticas, né, de frações da população ou parte da população que talvez tenham menos capacidade de fazer demandas via o canal político. E eu acho isso muito ruim. Acho que a gente deveria preservar, né, e garantir a legitimidade desses investimentos públicos voltados para essa parte da população. Dito isso, existe uma parcela grande ainda de outras políticas que merecem sim ser revistas e que talvez não afetem, né, a população mais pobre, mas afete, né, outros segmentos da população. Sempre há, né, o embate político na hora que se propõe revisão desse tipo de políticas. Mas eu acho que a gente tem, né, a ministra Tebet, o ministro Haddad, eles têm dado, né, o apoio, o suporte político para as secretarias discutirem de maneira aprofundada como que a gente pode fazer a revisão das despesas, né, garantindo que a gente vá cumprir as metas estabelecidas. Ô Sérgio, é muito bom, a gente está aqui com o Sérgio Firpo hoje, só para lembrar que a gente sabe que no Brasil é sempre desafio, né, que não falta, né, e sempre tem muito ceticismo em relação ao ambiente político, ou se as coisas vão conseguir ser entregues ali nas negociações com o Congresso. E eu tendo a olhar o copo meio cheio quando eu vejo pessoas como você e sua equipe ali altamente qualificadas, de fato, trabalhando pelo Brasil, né, Sérgio? Porque se a gente não acreditar, enfim, não dá nem para viver, né? A gente está aqui no Brasil para arregaçar a manga e trabalhar. Ou seja, você tem de fato uma visão de que é difícil, mas é possível, senão você não estaria lá, né? É possível, acho que tem um corpo técnico incrível, né? E que tem que ser valorizado, né, pelos governantes, né? Então, eu não sou servidor de carreira, mas eu encontrei, né, um corpo técnico muito bem qualificado, comprometido e que, portanto, é o que dá base para que as políticas públicas e aqui a avaliação, né, das políticas públicas aconteça de maneira sistemática, né? Esse processo de avaliação ele é feito já há algum tempo. O que a gente quer garantir agora é a utilização efetiva das políticas públicas para que isso que você trouxe seja de fato aconteça, essa mudança, que a gente consiga, né, trazer, né, esse ar novo, né, vindo de fora do setor público, né, para que as mudanças aconteçam de fato. Tá certo. Sérgio Firpo, muito obrigada e sucesso lá para vocês. Obrigado, Juliana. Obrigada a você que está aqui com a gente. É importante a gente mostrar esse trabalho ali, que às vezes é aquele trabalho de formiguinha, que nem sempre, como eu falei no início, está ali nas discussões principais, mas para a gente entender que tem um trabalho importante ali sendo feito por pessoas que entendem do assunto e que podem ajudar muito no crescimento e na redução de pobreza do Brasil. A gente se vê no próximo Economia para você. Até lá. Você ouviu Economia para você, na Band News FM.